Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo deste canal Eu Mesmo e os Outros. Vamos dar continuidade a este assunto das hipóteses atitudinais ou comportamentais, tá bom? Então, falamos no vídeo passado sobre a hipótese demo e vamos agora para a hipótese anjo. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. E aqui nós temos dois tipos de anjos, ou atitude anjo, comportamento dar de anjo. O anjo passivo e o anjo ativo. O anjo ativo, inicialmente, vamos falar sobre ele, e ele tem, então, essa característica de ser aquele famoso, o recalcado, normalmente uma bolha que está se inflando, uma esponja, o famoso Bob Esponja, uma bolha que está aí se inchando e para explodir a qualquer momento. Dentro desse comportamento, nós temos aí, obviamente, uma imaturidade psicológica. E dentro dessa maturidade psicológica, nós vemos que ele está agindo, simulando uma empatia, ou seja, uma doação, doando de forma hipócrita para não brigar ou para ser reconhecido, para não entrar em conflito. Ele é o famoso, vamos falar sobre isso, aquele famoso politicamente correto. Então ele ouvirá sem querer ouvir, ele vai doar, só que ele não queria doar, ele empresta sem querer emprestar, e assim, em todas as virtudes de doação, ele vai fazer hipocritamente para manter as aparências. Então ele dá de anjo. E ele faz isso, e existe aí uma diferença gritante entre o demo e o anjo, e essa aqui, olha só. A mais gritante é que o anjo vai enganar ou calar a censura inicialmente, que seria acionada mais rapidamente em ações agressivas de demo. Então, essa atitude é bem sorrateira e menos perceptível para a correção, visto que age de forma dissimulada, hipócrita e automatizada no inconsciente, ou seja, uma atitude automática de manipulação, sem se sentir censurado internamente e externamente. O que significa isso? Significa que, diferentemente do demo, o demo ele dá, ele bate, ele agride, ele faz aí o ato violento, só que foi perceptível, ou seja, as pessoas vão julgá-lo e ele mesmo vai perceber o que ele fez e nós não sabemos o que ele vai agir depois disso. Normalmente um demo com uma capacidade psicológica ou psíquica imatura, ele normalmente vai continuar com o mesmo tipo de comportamento, de orgulho, arrogância, prepotência, presunção. Só que a diferença aqui no anjo é que ele consegue dissimular isso. Então aqui, olha só, é bem sorrateira e menos perceptível para a correção, porque ele é dissimulado hipócrita. Então esse anjo, ele não vai ser censurado, ele não vai estar em conflito, em choque naquele momento com aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, o comportamento de um anjo, ele é um comportamento que vai gerar no primeiro momento uma quietude, não vai ter aí o conflito. Então ele consegue ir levando isso de uma forma mais dissimulada. Então, nós podemos concluir que após a ação existe sim a cobrança e frustração, porque esse comportamento mentiroso, ele cria expectativas. Ele vai cobrar dos objetos externos o retorno de ter sido politicamente correto. Então a frustração, por quê? Na realidade, ele não queria ter feito aquilo, ou aceitado o que teve que aceitar. Então, por que essa pessoa age assim? Ele quer ser aceito, ser reconhecido. Ele não quer ser polêmico ou conflitivo. Ele tem uma atitude egoísta para defender o ego, para não se expor. Então ele é hipócrita, mas por trás ele fala com fofoca, dissimulação, formação até de quadrilha. Ele frita pessoas por trás e nunca pela frente, para sempre parecer aquele anjinho. Então ele vai fazer aquela arapuca por trás. Esse tipo de situação é realmente de uma imaturidade psicológica, psíquica muito forte. E essa pessoa é extremamente perigosa, às vezes até mais perigosa do que aquele que dá de demo. Porque de demo você já sabe como que é, a gente já sabe. Mas o de anjo, ele tem aí uma característica que é bem perigosa, bem sorrateira. O anjo ativo, por sua vez, ele já é mais agressivo. Como que ele agride? Ele não agride com algumas palavras, talvez, ele não vai bater, não vai ser violento, agressivo
no seu contexto de formação reativa. Entretanto, ele é agressivo, fechando a cara, fazendo guerra fria, fica sem se falar durante muito tempo, e isso dentro dos casais, dentro de relacionamentos dentro do trabalho, é muito comum. Também é uma imaturidade psicológica, psíquica, somada aí ao narcisismo. Então ele finge aceitar, doar, apenas para ter a intenção de ganhos posteriores. O passivo, ele nem sempre está pensando num ganho posterior, ele está pensando em fugir da situação. Ele está sendo vítima, ele se sente vítima, ele não tem um poder de reação, mesmo depois do que está sendo, do que está acontecendo, daquele momento, daquela vivência. Mas o ativo, ele dissimula aquilo, ele consegue ser politicamente correto, ele consegue agir de uma forma política para que depois ele possa ter ganhos. Então ele abre mão aquela perda, como nós chamamos de ego, que avalia egocentricamente, e ele depois vai conseguir ter o resultado que ele queria. Então, ele é extremamente conflitivo e egoísta. E qual o resultado dessa ação? Ele vai se sentir sempre culpado e frustrado. De que forma? A culpa será sempre inautêntica, porque será sempre uma culpa defensiva para alimentar o ego. Ele vai se vitimar e vai culpar os outros pelo seu comportamento. E sempre vai estar frustrado porque sempre vai se comparar e vai cobrar de outros com expectativas de ser atendido, de acordo com suas exigências egocêntricas, mas não obterá o resultado esperado. Por quê? Porque vive uma mentira leva a outra mentira. Então essa frustração dele é porque dentro da formação reativa, de um anjo ativo, ele vai sempre estar se comparando os outros, vai estar com esse comportamento de inveja. Então, essa pessoa, normalmente, ela abandona facilmente projetos, reuniões, abandona conversações, não consegue evoluir numa conversa madura. Então, esta pessoa abandona emprego, igreja, família, casamento e outros quando não está se satisfazendo em suas demandas. Então, nós temos aqui os dois comportamentos, o anjo passivo e o anjo ativo. Dentro dessa hipótese 2, o objetivo é realmente nós passarmos para uma maturidade maior. Então, finalizando esse vídeo, tanto a hipótese 1 de atitude comportamental, hipótese comportamental atitudinal de demo e de anjo, então vimos que o de demo é agressivo, o de anjo passivo é dissimulado, não agride, mas fica rancorando, fica com ressentimento, com mágoas. O ativo, ele age com algumas maiores agressividades com essas guerras frias. E nós precisamos, a partir de agora, trabalhar essas duas atitudes para que a gente tenha resultados nos relacionamentos, tá bom? Então, eu fico por aqui, deixa o seu like se você gostou. Se você puder se inscrever e deixar aí o seu sininho, você vai receber novos vídeos. E faça o seu comentário, vamos juntos aí nessa jornada ao autoconhecimento, tá joia? Então, eu fico por aqui e um grande abraço para você, até o próximo vídeo.